Olá, alunos, vocês estão bom? Ó, temos atualização legal aqui. Eu estou usando agora a câmera do meu celular. Então aqui, ó, tá o meu celular. E eu estou usando ela como webcam para me gravar. Então, quando a câmera estiver em mim assim, quando eu estiver grande, né, na tela, aí vocês vão me enxergar melhor. E aí quando eu botar a tela diferente, a tela menorzinha, aí mudou aqui de câmera. Aí aqui vocês não estão me vendo mais na câmera do celular, vocês estão vendo na webcam do computador. Tanto que, ó, fica até meio travado, né? Mas então quando estiver de perto assim, eu estiver falando alguma coisa aqui e tal, aí fica um pouco melhor, né? Pelo menos a qualidade dessa câmera aqui. Aí vamos lá, né? Sem falar demais, pra ficar rapidinho o vídeo. Então que estamos começando aqui a segunda lista, né, de exercício. E pior que assim ficou ruim, né? O negócio fica bem na minha testa. Deixa eu virar de lado aqui. Então a segunda lista de exercício aqui, ela é um pouco mais fácil do que a primeira. Então a primeira, se vocês se lembrarem lá, era sobre trabalho. Trabalho é aquela ideia de você usar uma força para colocar energia ou tirar energia de um sistema físico. E esse sistema físico pode ser um carro em movimento, pode ser um objeto que você quer elevar a uma certa altura, pode ser, né, uma série de situações diferentes. Só que aqui no caso, agora a gente está tratando energia numa ideia mais geral. E aí quando a gente está tratando energia nessa ideia mais geral, ela basicamente surge em três tipos. E a gente vai ver alguns deles aqui nesse probleminha. Os três tipos são energia potencial gravitacional. Vou mudar a tela, né? Já que eu estou falando uma coisa mais geral. Energia potencial gravitacional, que é aquela que tem a ver com a altura. Energia cinética, que é aquela que tem a ver com o movimento, então velocidade e tudo mais. E a gente vai ver, né, ao longo dessa nossa sequência de vídeos aqui para resolver os probleminhas da segunda lista, a gente vai ver que também tem energia potencial elástica. Então, que é a energia associada à mola. Quando você aperta ou solta ou estica uma mola, você também tem um tipo de energia que tem a ver com a mola ali. Mas então, de maneira geral, nessa segunda lista, né, nessa segunda parte da matéria, a gente tem um pouco menos dificuldade em interpretar situações e um pouco mais simplicidade na hora de a gente tratar os problemas, porque a maior parte dos problemas vão ser sobre o que a gente chama da conservação da energia. E aí a gente vai ver uma série de exemplos aqui, beleza? Mas aí vamos para o primeiro problema, que talvez fique mais fácil de entender olhando para o problema do que só eu balançando a mão aqui, né? Eu vou mudar um trem aqui. Eu acho que assim vai ficar melhor de vocês me ouvirem, beleza? Então tá, estamos aqui. Problema número 1, para quem não tinha feito, não tinha lido, dá uma lida aí. Eu vou copiar esse problema aqui lá para o nosso arquivo. Colei ele aqui. Para quem não leu, já dá aquela pausada aí no vídeo, né? Dá uma lidinha nele rápida. E vamos ler juntos e resolver aqui. Reparem o seguinte. Esse problema está dizendo o seguinte. Um ciclista ele desce uma ladeira com forte vento contrário ao movimento. Já tem uma ideia legal aqui que eu já vou comentar. Ele está pedalando vigorosamente. Ele consegue manter a velocidade constante. Então, o que a gente pode afirmar sobre? Aí ele dá várias afirmativas ali. Então, coisa que a gente tem que pensar. Tem aqui, desenho uma ladeira, né, um morrão. E aí esse ciclista, ele estava lá em cima. E aí, por alguma razão, ele decide descer e eventualmente ele vai estar aqui embaixo. Certo? O que é legal a gente refletir juntos aqui. Vou até mudar de câmera. Uma coisa que é legal a gente pensar juntos é que o que está acontecendo nesse problema é que ele sai de uma altura e ele desce. Como a gente já discutiu isso muito em sala, quando a gente tem uma certa altura e a gente desce, tem uma transformação aí. Tem uma transformação de uma energia relacionada à gravidade, à altura, e uma energia relacionada à velocidade, à energia cinética. É isso que está acontecendo nesse problema aqui. Então o que a gente tem que pensar? À medida que esse rapaz desce, ele tinha aqui
uma velocidade. Vou escrever assim, ó, vel igual a zero, certo? Então a velocidade dele lá em cima era zero. E aqui embaixo ele tem uma velocidade rápida. Vou escrever assim, ó, vel é maior do que zero. Então, eu não necessariamente eu sei o valor da velocidade. Já vamos discutir aqui, que dá para saber. Mas o que é importante de perceber antes da gente pensar em qualquer continha é que se aqui em cima ele estava parado, aqui embaixo ele está rápido. Então ele ganhou velocidade. A velocidade dele aumentou, beleza? Durante essa descida, a velocidade dele vai aumentando, certo? Sai de zero e chega até um certo valor, beleza? Mas aí tem uma coisa que é muito importante a gente discutir. Essa bicicletinha aqui, deixa eu até redesenhar ela aqui embaixo. Essa bicicletinha, à medida que ela tenta se mover, o vento ele bate aqui nela. Então o vento ele está batendo na frente dessa bicicletinha, certo? E está meio que segurando ela. Esse vento batendo nela a gente chama de arrasto. Arrasto com o ar. Às vezes a gente pode até ver isso aqui escrito como um atrito com o ar. Mas no geral vai aparecer mais essa palavrinha aqui, arrasto com o ar. E veja que é exatamente isso que está escrito aqui, ó. Um ciclista ele desce a ladeira com forte vento contrário ao movimento. Então, de alguma maneira, esse problema está chamando a nossa atenção para o fato de que tem um vento que segura esse movimento, que ele bate na frente do ciclista e segura ele de estar cada vez mais rápido. Não sei se vocês, né? Antes da gente continuar o comentário ali, não sei se vocês já estavam lá andando de carro. E aí quando você está andando de carro, você vai e bota sua mãozinha para fora assim da janela. Vai, tá, enfia a mãozinha lá para fora da janela. Não é bom fazer isso, né? Em lugar muito movimentado não, porque aí pode vir um maluco bater na sua mão. Mas assim, na estrada, você pode botar a mãozinha e você vai sentir que o vento está te empurrando para trás. É justamente essa que é a ideia desse arrasto. Esse arrasto é o vento está parado, você está se movendo, né, dentro ali do veículo e tal. E aí, à medida que você vai se movendo, você tenta arrastar esse vento com você. E aí, o vento, ele parece estar te empurrando para trás, né? Só que, na verdade, é você que está andando para frente e tentando arrastar ele junto. Mas por que eu estou fazendo todo esse comentário? Porque, repara que isso aqui é muito, muito importante. Por quê? A princípio, a velocidade sai de zero. Então vamos voltar para essa ideia aqui. A velocidade saiu de zero e chegou em algum certo valor, maior do que zero. Então o que tem que ter acontecido aqui? Entre a velocidade zero e a velocidade com algum certo valor? Tem que ter acontecido uma aceleração. Acelerou. Então ele acelerou descendo, né, a ladeira. Só que o problema está explicitando para a gente, né, que esse vento está segurando ele de modo que ele mantém a velocidade constante. Então olha que engraçado isso. Se ele mantém a velocidade constante, quer dizer assim, que à medida que ele entrou nessa ladeira, ele para de acelerar. Então ele começa a descer aqui e vai chegar um momento que a velocidade dele não muda mais. Se a velocidade não está mudando, a energia de movimento dele não está mudando também, certo? Então aqui, a energia cinética, então ele não está acelerado aqui, né, nessa situação do problema. Por que ele não está acelerado? Porque tem um vento forte segurando ele, beleza? Aí você fala assim, não, professor, mas aí eu não estou entendendo nada. Repara, o que eu estou querendo dizer aqui é que num problema tradicional desses aqui, a gente pensaria assim, ele sai do alto, ele desce até o baixo, ele aumentou a velocidade dele nesse caminho, certo? Aquele exemplo da rampa, né? Começa devagar, vai ficando rápido, aí depois vai ficando devagar de novo.
Então, a ideia é que a conservação da energia, ela atua para a gente transformar um tipo de energia em outro tipo. Nesse caso aqui, a gente está transformando a altura em energia cinética. E a ideia seria que ao longo do movimento, essa energia cinética vai aumentando. Só que como ele fala para a gente que o vento está segurando esse movimento, a gente tem que pensar assim, pô, quer dizer então que o vento ele está fazendo o papel de uma força externa que segura essa velocidade. Ou seja, o vento, o arrasto com ar, está fazendo um trabalho, está roubando a energia desse sistema. Então, em vez de ele descer cada vez mais rápido pela ladeira, ele vai descer um pouquinho, a velocidade dele vai subir, o vento vai segurar ele. E a velocidade dele não aumenta além disso. Ficou clara a ideia? Então, a ideia do arrasto é justamente essa. Vou dar um outro exemplo aqui, que é bastante válido nesse caso. Deixa eu mudar de câmera aqui. É o exemplo do paraquedista. Isso aqui também aparece o tempo todo, né, em probleminhas de vestibular e tal. Mas o exemplo do paraquedista é o seguinte: imagina que você tem aqui um helicóptero e aí o carinha vai, pula do helicóptero. Aí ele começa a cair aqui. Aí ele vai caindo. Deixa eu botar um capacete nele aqui, né? Ele tá de mochila também, não dá pra ver aqui não, mas tá. Ó, mochilinha ali. Então o que acontece? Esse cara que eu desenhei aqui, ele pula do helicóptero a uma certa altura. Deixa eu ver como é que eu copio isso aqui. Beleza. Então aqui o que acontece? Na hora que ele pula do helicóptero, ele começa a ser puxado pela gravidade aqui para baixo. A gravidade vai puxando ele. Ele está lá embaixo, a gravidade continua puxando ele. Então ele vai começar devagar essa descida, e aqui embaixo ele vai estar muito rápido, certo? Quanto mais ele descer, mais rápido ele fica. A energia potencial de altura, energia gravitacional, está sendo, à medida que ele cai, transformada em energia de movimento, energia cinética. Só que o vento está segurando ele. E aí vai ter um momento que ele atinge aqui, durante essa descida, o que a gente chama de velocidade terminal. Terminal tem a ver com o quê? De terminar, final, certo? E aí, o que é essa velocidade terminal ali? É justamente essa ideia. À medida que ele cai, ele teria que ir ganhando cada vez mais energia de movimento, cada vez mais energia cinética. Só que o vento está segurando ele. O vento está realizando um trabalho em cima dele. Está roubando essa energia dele. Então vai ter um momento que o vento vai roubar tanta energia que a velocidade dele fica constante. Ele começa a descer com velocidade constante. Então ele pula do avião, aí ele começa a ficar rápido. Aí vai chegar um momento que ele para de ficar mais rápido. A velocidade dele chega no máximo de velocidade da queda. E aí o resto da queda vai ser nessa velocidade máxima. Legal? Então, talvez eu tenha falado muito aqui, né? Mas a ideia desse problema gira em torno disso. Aí vamos voltar ali e avaliar as alternativas, né? Então aqui a gente tem 5 alternativas. A primeira delas, a energia cinética está aumentando. A segunda, a energia cinética está diminuindo. A terceira, a energia potencial está aumentando. A energia potencial está diminuindo. A energia potencial é constante. Então o que a gente pode dizer aqui, né, nesse problema? A gente pode dizer que ele tinha uma certa altura inicial e que ele baixou a altura dele no final. Ou seja, a energia gravitacional e potencial gravitacional ela diminuiu. Isso é fato. Daqui, ó, eu já posso vir na letra D aqui. Ah, professor, toda essa discussão foi desnecessária, certo? A gente poderia ter respondido esse probleminha sem fazer nenhuma dessa discussão, é verdade. Mas essa discussão toda aqui, ó, são coisas parecidas com essa ideia que esse problema propõe, que a gente poderia pensar, certo? Então eu tentei descrever várias
várias maneiras de pensar nesse problema. Só que a gente, na hora de ler ali, a gente percebe que na verdade é muito mais simples do que isso, né? Já que ele está descendo, a energia de gravidade, a energia potencial dele, está diminuindo. Beleza? Show de bola. Então, é isso, galera. Para quem acompanhou aí, né? Até o nosso próximo videozinho. Vai estar aí, né? Na sequência da playlist, mas espero que todo mundo tenha aproveitado de alguma maneira isso aí.